Aê, pessoal, estamos aqui ao vivo para mais um programa Guia do Cinéfilo. Quem está acompanhando a gente hoje está vendo numa sexta-feira, é a primeira vez que a gente faz o programa numa sexta-feira ao vivo, mas hoje é uma remarcação muito importante de um cara que eu queria muito aqui no nosso especial, vai falar para a gente muita coisa bacana dessa indústria, muita coisa bacana aí desse universo do cinema. Mais uma pessoa que foi aluno do professor João Luiz Vieira. Tenho certeza que ele foi, ó. Com certeza. Meu mestre. Grande professor João Luiz Vieira. Olha quem está com a gente aí, Celso Sabadim. Beijo, meu querido amigo Grande Celso figura. Sabadim. Grande figura, Celso. Esse é meu querido amigo que eu nunca vi. Tu acredita nisso, Evaldo? Eu falo com o Celso, eu leio os livros do Celso, eu falo com o Celso, eu nunca vi o Celso. O Celso já esteve aqui no programa, mas eu nunca falei pessoalmente com o meu amigo corintiano Celso Sabadim. É o meu grande amigo. Um beijo para você, Celcinho, querido. Grande Celso, um abraço aí. Você está irreconhecível nessa pandemia com essa barba. Eu acho que eu não te reconheceria. É verdade. Grande Celso Sabadim. Olha só, então vou te continuar aqui. Nosso convidado de hoje, ele é cineasta, formado na UF, como a gente mencionou, né? Que teve aula com o grande professor João Luiz Vieira, que também já esteve aqui no nosso grande especial. Ele dirigiu seu primeiro curta-metragem, Retratos do Parque, no ano de 1999. Se tiver alguma coisa errada, depois você briga comigo, hein, Ivan? Tá tudo certo. Já teve filme premiado no Festival de Brasília, já teve filme selecionado no Festival É Tudo Verdade. Evaldo Mocarzel. Evaldo, muito obrigado, cara, pela presença. Obrigado por ter disponibilizado aí um tempinho do sua rotina, que eu sei que é árdua, cheio de zap, né, para um lado e para o outro, organizando um monte de coisa. Muito obrigado pela presença. Tudo bem com você, parceiro? Tudo tranquilo. Não, essa loucura de home office agora é a nova escravidão contemporânea. A gente trabalha full time, né? Muita loucura. Com certeza. O Celso está falando que a barba dele é anterior à pandemia. Ele já está deixando esse modelo de barba aí, ó, já desde antes da pandemia. Eu estava com uma barba enorme também. Mas aí eu resolvi tirar, porque eu acho que eu envelheço. Eu tenho com 61 anos, eu estava me achando um velhinho, assim. E agora essa comunicação remota, que é muita loucura, você está espelhado na tela, né? Então você fica. É uma interlocução que você fica duplicado se vendo durante o papo. E eu vendo aquela barba, eu falei, gente, eu não tô um velhinho, não, eu vou tirar essa barba. Aí tirei para dar uma rejuvenescida. Show de bola. Seguinte, Evaldo, a nossa primeira pergunta é uma pergunta default aqui, uma pergunta padrão, que a gente sempre faz para todo mundo aqui. Eu queria saber como é que você deu início assim à sua carreira no audiovisual, né? Quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou viver de cinema, eu vou ter que lucrar com os meus filmes, ou eu vou fazer ali na marra, na raça. E outra coisa, se a sua família sempre te apoiou em todas as decisões que você teve, desde o início lá da faculdade, até você começar a fazer os filmes. Conta pra gente. Na verdade, a minha mãe é uma educadora, foi uma educadora, né? E quando eu falei que ia fazer vestibular para cinema, ela na verdade, ela partiu há alguns anos, acho que há uns 5 anos, e ela tem uma escola, né? Eu estudei nessa escola. E ela não dormia quando eu falei, vou fazer vestibular para cinema. Aí ela, 3 horas da manhã, estava no meu quarto falando, meu filho, mas cinema não é profissão, cinema é um hobby. Você não. Enfim. Mas o fato é que eu fui fazer cinema, eu fiz vestibular para a UF, acho que foi uma das primeiras turmas de João Luiz Vieira, ele dava aula de roteiro. João, grande mestre, uma figura adorável. João deu um curso na UF sobre a novela vague que mudou a minha vida para sempre. Como é essa questão da educação, né? Hoje é dia do professor, diga-se de passagem, dá um grande beijo no João Luiz, né? E, na verdade, foi assim, a gente com fome de informação, e ele deu um curso da novela vague apresentando aqueles filmes, eu conheci Godard, sabe, Truffaut, enfim, foi na verdade uma revelação aquilo me marcou para sempre. Eu nunca fui mais a mesma pessoa depois do curso de novela vague do João Luiz Vieira na UF.
Mas eu entrei na faculdade em 79, um ano muito cruel, um ano de anistia, um ano, a universidade pública muito sucateada, a gente tinha muita dificuldade de produzir e havia um preconceito muito grande contra o vídeo, né? Então, assim, um dos filmes emblemáticos de 79 é um filme até do Godard, Salve-se Quem Puder a Vida, que tinha uma personagem que acho que era vivida pela Isabelle Huppert, ela escrevia num quadro negro, ela botava assim, cinema Abel, vídeo Caim. Ou seja, como se o vídeo fosse matar o cinema. Então, nós tínhamos um preconceito muito grande, todo mundo, e não havia verba para se filmar em película. Então, assim, um período muito difícil. Eu acabei trancando, aí fui fazer letras, que eu queria, sempre gostei da área da escrita e tal, sempre quis fazer filmes. Aí não deu certo, não era o que eu queria, e meu pai tinha sonho que eu fosse advogado. Aí eu fiz, na verdade, 3 vestibulares para a UF, eu tinha 3 vagas lá, quase fui jubilado, que não pode. Aí o reitor me chamou lá, tive que cancelar uma. Fiz direito, eu vi que direito realmente não era a minha praia em absoluta. Aí eu voltei para concluir o curso de cinema. Eu falei, não, o curso é complicado, mas é realmente. Nós tínhamos uma parte teórica fantástica, mas uma área assim prática muito difícil, né? Mas com professores incríveis que marcaram a minha vida, né? Tunico Amâncio, João Luiz Vieira, Zé Joffre dava aula de fotografia, enfim, vários professores, já a parte teórica muito. E aí eu resolvi terminar. E aí eu terminei a faculdade em 83, eu consegui, porque o básico era à noite e o profissional de manhã, na época, eu consegui recuperar esse tempo perdido estudando, ficava o dia inteiro na UF, de manhã e à noite. E aí eu terminei a faculdade em 83, eu tinha uma coluna de cinema no jornal Fluminense de Niterói, mas eu me senti muito cru, né? E aí eu abriu na época a Casa das Artes Laranjeiras e eu comecei a fazer todos os cursos livres de roteiro, de cinema, de teatro, que sempre foi uma grande paixão, do Rio na época. Assim. Fiz o curso de José Louzeiro de roteiro, de Doc Comparato, eu fiz uma oficina inesquecível com Joaquim Pedro de Andrade, uma oficina de vídeo com Domingos Oliveira. E, na verdade, eu falei, não, eu quero fazer minha ficção, mas eu preciso de uma parte prática, eu só tenho a leitura, a teoria, né? E o cinema é uma prática, digamos, é uma sabedoria que você pega com um exercício prático, é muito importante. E aí o Collor acabou com a Embrafilme, acabou com todos os dispositivos do cinema brasileiro, uma crueldade absurda, né? E eu acabei migrando para o jornalismo. Eu fiquei quase 30 anos no jornalismo, né? Sublimando a minha vontade de realizar filmes e de escrever peças de teatro. Mas aí eu me tornei editor do Caderno do Jornal Estado de São Paulo, o Estadão. Enfim, eu fazia um caderno bacana e o grupo de qualidade falou: olha, Valdo, você tem um caderno bacana, sua equipe e tal, a gente quer dar um prêmio para você. O que você quer fazer? Um curso de reciclagem e tal? Aí eu falei: eu quero fazer um curso de cinema em Nova York. Na verdade, aí o Estadão pagou um curso na New York Film Academy, que era um curso completamente prático, né? Tinha uma semana de aula teórica, o resto tudo eram exercícios práticos e você tinha que fazer o final film. E eu acumulei 2 férias e fiquei na casa do correspondente em Nova York, do Estadão, e não perdi meu emprego, né? Você estava sendo pago pelo Estadão, o Estadão pagou os exercícios em película da New York Film Academy, ou seja, foi meu grande mecenas, e aí pago, você vê, por Antônio Pimenta Neves, Antônio Pimenta Neves foi aquele diretor de redação que se tornou um assassino, mas ele assinou
Lá eu fiquei 3 meses em Nova York fazendo um curso de cinema e fiz esse Pictures in the Park, que era um thriller. Eu cheguei lá, queria fazer um filme com Salinas em Nova York, ou seja, completamente fora da real. E aí ficavam os professores, what's the fucking point of this? E eu falei, não, eu tenho que fazer um filme. Aí eu fiz um filme que era um thriller, era um fotógrafo perseguindo um homeless no Central Park. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, esse tema do roubo da imagem, né, do morador de rua, é um tema interessante. E eu resolvi fazer um documentário, eu me associei a uma pesquisadora da USP, a Maria Cecília Loschiavo dos Santos, e ficamos 3 anos pesquisando histórias de moradores de rua. E aí eu fiz o A Margem da Imagem, que eu filmei nas minhas folgas de carnaval, ou seja, eu atuava como editor e fazia cinema nas férias e nos buracos de folga que nós tínhamos. E esse filme foi um filme que ele circulou muito, ele me abriu muitas portas, ele foi muito premiado, e foi uma batalha fazer um curto e um longa, e eu tive um grande padrinho, que foi o Hugo Giorgetti, que foi meu padrinho cinematográfico, junto com a Margarida Oliveira e a Malu Oliveira, que era a produtora do Hugo. Eles me acolheram e, a partir daí, eu fiz mais um filme ainda trabalhando no jornalismo, que foi o Mensageiras da Luz, um filme de parteiras. Mas aí chegou um limite que não era mais possível. E era assim, a sensação era que eu abri as comportas da vontade de fazer cinema e aquela avalanche de coisas. E eu acabei saindo do jornalismo, né? E fiz muitos documentários e busco, né? Na verdade, eu sou um ficcionista que se tornou um documentarista acidental. E agora que eu estou escrevendo uma ficção, nós temos essa era nefasta de um outro governo Bolsonaro, querendo acabar novamente, né, não só com o cinema brasileiro, com a produção cultural, mas com os direitos humanos. Ou seja, um momento extremamente. É só eu querer falar e fazer uma ficção que desaba uma maldição em cima do cinema brasileiro. Olha, que sina. É complexo, né? Estamos vivendo uma era complicada, mas temos certeza que todo mundo vai mandar uma energia positiva para que essa era acabe logo e volte aos bons tempos aí. Tantos filmes bacanas, tantos filmes bem interessantes. Hoje foi anunciado o Deserto Particular como indicado ao Oscar pelo Brasil, né? Para o ano que vem, o filme do Ali Muritiba, diretor que eu gosto pra caramba. Ele já participou também de um dos meus especiais. Cara, muito, muito bacana, faz muito filme bacana. O E Ali é boa um sorte. querido. O Ali foi meu aluno. Eu dei aula lá 14 anos na FAP Unespar, na Faculdade de Cinema. Na verdade, eu tenho uma relação muito forte lá com a FAP Unespar. Eu fiz a aula inaugural da escola, que foi, assim, na verdade, quem levantou foi a Italanandi. A Italanandi me chamou para dar. E eu fiquei 13 ou 14 anos direto dando aula. Eu fiz a aula dos 10 anos. Eu tenho uma relação muito forte com Curitiba, muitos amigos, os professores, realizadores, ex-alunos que se tornaram parceiros. E o Ali ele estudou lá na época era Cine TV PR, hoje tem um outro nome, mas é a Faculdade de Cinema da Unespar. Pô, que bacana, que bacana. Boa sorte aí pro Ali, pros próximos projetos e para esse daí. Tomara que a gente consiga aí chegar, porque por mais que a gente saiba que o Oscar é uma grande politicagem, né? Essa é a minha opinião. De qualquer maneira, uma vitrine enorme, né? Não só para o trabalho do Ali, mas também para o cinema brasileiro. Mas vamos em frente aqui. Ô Evaldo, seguinte, queria que você contasse um pouquinho desse projeto, As Quatro Irmãs, onde a veterana atriz Vera Holtz resgata a memória da sua família através do cinema. Como é que você chegou até esse projeto? Como é que está sendo como é que foi para você, tipo, criar esse projeto junto com Vera? Quando você falou comigo, temos que adiar porque eu tenho que falar com Vera, temos uma live com Vera. Conta para mim como é que foi isso para você, como é que isso chegou na sua vida, esse projeto. Não, na verdade, assim, eu experimentei a linguagem do documentário de diferentes maneiras, né? Fiz documentários sociais, documentários
sobre temas de inclusão, fiz documentários etnográficos, fiz documentários, enfim, eu fiz muitos filmes documentários. E eu vinha querendo experimentar trabalhar com a performatividade de atores e atrizes, digamos, performando eles mesmos, mas as próprias vidas. Eu queria, na verdade, eu adoro Robert Bresson. Robert Bresson, eu traduzi o livro do Notas sobre o Cinematógrafo do Bresson, né? Bresson é um dos meus mestres. E Bresson ele parou de trabalhar com atores e atrizes para trabalhar com modelos, porque ele achava que os atores e as atrizes, muito contaminados por cacuetes teatrais, não chegavam à essência da alma. E aí, na verdade, acho que se um não ator pode, um ator ou uma atriz podem muito mais, entendeu? Sempre vão poder muito mais. Né? E aí, na verdade, eu queria. Eu estou me aproximando da ficção. Né? Eu fiz um exercício de autoficção com a Vera. Eu escrevo para teatro também, eu escrevi algumas peças de teatro. Eu fiz 25 documentários sobre a cena paulistana contemporânea. Eu fiz uma tese de doutorado na USP sobre as novas dramaturgias do teatro de grupo de São Paulo. Eu tenho uma relação muito forte com o teatro. E eu tinha escrito para Ana Beatriz Nogueira, grande atriz, ela tinha me pedido para fazer uma adaptação de um monólogo da filha rejeitada do Lacan. E essa peça foi dirigida pela Vera Holtz e pelo Guilherme Leme. O Guilherme Leme Garcia. E aí ficou. Durante os ensaios, nos intervalos, eu fui ver, ao assistir alguns ensaios, a Vera falou: Evaldo, eu tenho um casarão em Tatuí que está fazendo 100 anos. Eu gostaria de fazer um documentário. Eu falei: não sei, Vera, mas fazer um filme assim. Eu não vou fazer um vídeo doméstico com você, né? Vamos buscar um conceito assim. Você toparia fazer um exercício de autoficção dentro desse filme, performando sua mãe, seu pai, suas 3 irmãs e você mesma? Aí ela. E a Vera é uma figura incrível, assim, porque ela não. É aquela grande artista que não tem medo do abismo, de se jogar no abismo sem rede de proteção. Aí, mas ela não entendia direito o que eu queria fazer. Aí eu entrevistei a Vera sobre a vida dela e sobre esses personagens e escrevi um argumento de 40 páginas explicando para ela tudo que eu queria, né? Um argumento mesmo. E aí ela topou e a gente fez um filme que vai ser lançado em fevereiro pela O2 Play. Aí, assim, o projeto é lançar em cinema e depois em streaming. E é um filme sobre afetos familiares, assim, entendeu? Na verdade, é um documentário ficcionalizado ou uma ficção documentária, mas eu prefiro chamar de um exercício de autoficção, porque essa linguagem da performatividade que eu estudei muito na USP agora, que é muito aplicada ao teatro, mas me interessava muito. E a Vera, eu trabalhei a Vera como um instrumento, entendeu? E na verdade, ela representa. Ela não representa, ela performa. Né? Várias personas da psique dela, que são as irmãs e o pai. E a gente filmou lá, mas foi um barato esse filme. Eu fiz com o Renato Ogata e o Lucas Maffini, que foram alunos meus lá da FAPS Unespar, entendeu? A gente trabalhou com o diretor de arte, o Vicente Saldanha, absolutamente maravilhoso. Então foi um grande mutirão, assim, foi uma guerrilha prazerosíssima, né? E, enfim, o filme passou na Mostra de São Paulo, teve uma sessão linda, né? E agora vai ser lançado em circuito comercial e depois a gente vai botar em streaming. Na verdade, a gente ia lançar antes, mas teve esse problema aí essa pandemia que não vai embora, né? Pô, bacana. A O2 Play, o programador lá é o Jair Silva, também já esteve aqui com a gente. Jairzão sabe muito de cinema.
O Ele sabe os Jair, caminhos da vitória. Esse sabe. exatamente, é ele com quem eu estou conversando, entendeu? Só que a Vera e as irmãs, uma delas faleceu, a Tereza, né? Agora são três irmãs. Depois, né, inclusive, faleceu antes da mostra de São Paulo, da exibição. Foi uma sessão muito tocante, assim. Mas a ideia é a gente fazer 5 pré-estreias. O Jair vai enlouquecer, porque a gente quer fazer uma pré-estreia em Niterói, outra no Rio, outra em São Paulo, outra em Tatuí, e Vera ainda quer fazer em Pereiras, que é uma cidade minúscula, do lado de Tatuí, assim, onde ela. Jaizão consegue. O Jaizão consegue, Evaldo. Ele é mágico. Ele é um malabarista da programação. Fala Ah, com ele que ele vai conseguir. não, vamos, assim, a gente está muito entusiasmado para o lançamento. Agora está esperando melhorar um pouco essa situação, né? Porque agora não, está voltando, né? As coisas estão voltando. Eu acredito que até fevereiro Até tudo vai fevereiro, voltar. normalidade talvez ainda não, mas já vai estar bem melhor do que está agora, né? Com certeza. E boa sorte aí no lançamento. Tô louco para ver também. Quero muito assistir este filme. Seguinte, Evaldo, o cinema brasileiro ele passou por muitas fases, né? Até hoje você acompanhou algumas delas, né? Na minha opinião, Evaldo, muitas pessoas, né, grande parte do público ainda tem um preconceito contra o próprio cinema, né, contra o próprio cinema brasileiro. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que ainda existe um certo preconceito do público brasileiro com o próprio cinema feito aqui? O que você acha? Mas eu acho que isso remonta a décadas passadas. Eu acho que a coisa melhorou muito. A qualidade dos nossos filmes são evidentes, né? Nossos filmes foram para o Oscar, nos festivais internacionais aí, Cannes, entendeu? E tem bilheteria. Eu acho que tem novas gerações aí. Assim, documentário é sempre né, é um território, como diria o Coutinho, Eduardo Coutinho, é um espaço mais marginal, né? Mas ele tem que ter o direito de chegar à tela grande, né? Mas as nossas ficções, né, várias estão, né, tiveram uma receptividade de público bacana, né? Então eu acho que esse preconceito havia muito. Quando eu comecei a fazer cinema, isso até era motivo de piada dentro dos próprios filmes. Ih, filme brasileiro, sabe? Mas eu acho que, enfim, infelizmente a gente está vivendo essa era nefasta num momento em que a gente, sabe, seja, sei lá, são 30 anos de um trabalho do cinema brasileiro aí de tentar estruturar uma indústria eternamente incipiente, entendeu? E de repente acabam com todos os dispositivos não sei explicar, por revanche, por vingança, porque sabe, enfim, eu não. Se desmantela tudo. Mas hoje o mercado está muito aquecido com essas produções, com as séries, né? E com essas produções dessas grandes empresas aí, Amazon, Netflix. O problema, eu acho, assim, o problema é que você tem chefias que são algoritmos, né? Os algoritmos mandam nessas plataformas. Eu soube de casos que aí a série estava toda montada, aí mandaram as informações para o algoritmo para ele pesquisar a minutagem ideal dos capítulos da série, tiveram que remontar tudo, entendeu? Então você. Na verdade, a gente vive uma era muito estranha, interagindo com algoritmos que são racistas, que são puritanos. Por exemplo, eu tinha um canal no YouTube, eu fiz um canal para pesquisadores, botei todos os meus curtas, todos os meus longas, todos os programas de televisão, registro, mais de 50 registros de espetáculo, todos os filmes que eu fiz com os grupos de teatro, aí tinha uma cena de nudez em uma peça. Simplesmente o YouTube tirou do ar. Tirou do ar, assim, e na verdade não respeitando a própria determinação do YouTube
que é, ou seja, você só é removido seu canal se você recebe 3 strikes. Eu não recebi nenhum strike. Eles simplesmente alegaram lá. Eu senti que eu estava falando com um robô, porque eram respostas automáticas. Depois veio uma resposta em inglês e sem choro nem vela. E eu criei assim, eu tinha centenas e centenas de horas. Eu criei um canal para pesquisadores de teatro. Eu botei todo o material bruto, enfim. Mas aí eu estou tentando reaver esse canal e vou criar um site. Estou criando um site onde eu vou disponibilizar todo esse conteúdo novamente para não viver à mercê desse tipo de puritanismo, né? Seja do YouTube, seja do Instagram, seja, ou seja, há um cerceamento algoritmo, né, racista, machista, puritano, conservador. Então a gente tem um pouco essa ilusão, gente, né, a internet como um grande espaço de democracia, não. Sabe, você pode ser removido a qualquer momento, sabe? E isso é uma arbitrariedade e você não tem com quem dialogar, porque é um algoritmo que simplesmente ele detecta. Por exemplo, eu fiz um programa no meu canal no YouTube exibindo o Homem com a Câmera do Vertov. Na verdade, era uma live, um programa sobre Dziga Vertov, com participação do João Lanari, do Luiz Felipe Labac, da Maria do Rosário Caetano, sabe? Era uma discussão super bacana sobre Vertov. Simplesmente o algoritmo tirou. A gente exibiu um trecho do Homem com a Câmera que aparecia o parto. Ou seja, aparecia uma mulher parindo, o algoritmo detectou a vagina e simplesmente tirou do ar. A gente teve que interromper a projeção para poder reaver, entendeu? Então são tempos de um obscurantismo algoritmo muito perigoso. Eu fiz um curso com a Helena Katz, que trabalhou muitos anos comigo no Jornal Estado de São Paulo como crítica de dança, figura incrível, uma pesquisadora da PUC, e ela estuda de que maneira todo esse reacionarismo, esse machismo, esse racismo, né, está capilarizado no design dos softwares que nos cercam. Entendeu? Então, por exemplo, esses softwares de reconhecimento de face, eles não reconhecem em detalhes o rosto negro. Entendeu? É um racismo algoritmo capilarizado no design. Enfim, são esses. A gente está vivendo esses novos desafios aí contemporâneos. É sempre um desafio mexer com a tecnologia, né? Que a gente sempre fala por aqui. É complicado até para gerações mais próximas da minha, né? Assim, gerações mais recentes, é muito complexo. Tem muita coisa ainda a se aperfeiçoar e a melhorar, né? Mas é complexo. Seguinte, Evaldo, muitos diretores aqui no Brasil e também em alguns lugares do planeta, eles simplesmente não assistem a filmes. Eu queria saber a sua opinião. Para você ser diretor de cinema hoje em dia, você precisa assistir a filmes? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum? Eu não sei. Eu acho que a cinefilia é muito importante, assim, sabe? Eu sempre fui um cinéfilo compulsivo, né? Eu me lembro que uma vez eu cobri como jornalista o Festival de Cannes. Eu assisti 60 filmes em 10 dias, 6 longas. A Mostra de São Paulo, né, que vai acontecer em breve, eu amo a Mostra, fiz até um filme sobre Semana os que vem 30 já anos. tem. Já tem a Mostra. Eu ficava louco, né? Eu era um maratonista, né? Eu fiz um doc sobre a mostra número 30 anos, né? A pedido do Leon Kakoff, meu grande amigo saudoso, e da Renata Almeida. Mas eu acho essa formação, sabe, de ver filmes fundamental. Tem cineastas que às vezes eu me lembro que eu encontrava Babenco, por exemplo, eu tinha uma proximidade, eu gostava muito de Babenco, eu entrevistei Babenco muitas vezes.
o Babenco ele dizia que não, eu não estou vendo nada agora, porque ele queria conceber as imagens, mas volta e meia eu encontrava ele no cinema, talvez em determinados períodos, mas eu acho que todo modelo e todo antimodelo é fundamental como uma cariação da tua própria criação, entendeu? Acho que você. Isso eu não quero, ou isso eu quero, sabe? E eu sempre fui um cinéfilo apaixonado. Eu fiz vários documentários assim sobre figuras do cinema brasileiro que me apaixonaram. Por exemplo, Ana Carolina. Eu fiz um doc sobre ela. Os filmes de Ana Carolina marcaram profundamente a minha vida. Fiz sobre Arthur Omar, que é uma figura assim, talvez seja o maior pensador da imagem. Enfim, eu amo Arthur Omar. Fiz sobre Jorge Bodansky, que é um mestre com quem eu trabalhei. Fiz sobre Ítala Nante, Fátima Toledo, Pelé, tudo para o Canal Brasil. Eu adorava fazer retratos, mas ao mesmo tempo era uma forma de devolver o que eu tinha recebido como espectador de cinema dessas figuras, seja através da direção, seja através das interpretações também. Né? Mas eu acho ver filmes, eu sinto muita falta. E eu, como a gente estava conversando aqui, eu via 8 filmes por semana. Sabe? Eu ia ao cinema todos os dias. Sabe? E sexta, sábado, domingo eu procurava, às vezes, ver 2 filmes. Quando né, era um processo absolutamente obsessivo em busca da Eu minha. sei como é que é. Eu sei como é que é. É Buscando obsessivo. alguma coisa dentro de mim, assim. Aí estourou essa pandemia e eu sublimei isso muito na literatura. Na verdade, quantos clássicos eu não tinha tido tempo de ler? Aí eu fui ler a Divina Comédia do Dante, eu fui ler né, o Doutor Fausto do Thomas Mann e sabe, eu fui ler coisas que eu precisava ler, fui ler, eu li toda porque eu estou escrevendo uma ficção meio mefistofélica. Então eu li todos os Faustos. Eu li o Fausto do Johann von Goethe, minha professora de alemão, se eu não falar assim, ela me dá uma bronca. Eu li o Fausto do Thomas Mann, o Dr. Fausto, eu li o Fausto do Paul Valéry. Sabe, então, na verdade, enfim, eu me afastei um pouco do cinema agora, mas eu estou recuperando ali através dessas plataformas aí, de muita coisa que eu perdi. Eu não tinha visto os filmes do Oscar, o vencedor do É Tudo Verdade, os filmes, sabe, enfim, eu estava assim meio só trabalho, 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 escrevendo. Eu estou escrevendo uma ficção que me habita há 40 anos. Então se alguma é a ficção que me levou a fazer vestibular para o cinema na UF. Então eu estou fechando um ciclo desde a minha adolescência, entendeu? Então eu já escrevi 11 cadernos muito grossos, que eu estou escrevendo, na verdade, um romance para depois transformar num roteiro de um longa e numa peça de teatro, que eu sou essa figura híbrida de cinema e teatro, entendeu? Mas se eu devo a essa pandemia essa imersão para o bem e para o mal, assim, nessa história que eu tô agora me aproximando do seu desfecho. Show de bola. Um dos meus diretores favoritos, o Alexander Sokurov, também tem um Fausto. Depois tu dá uma olhada Sim, lá. nossa, eu vi no encerramento da mostra. Eu amo o Sokurov, eu adoro esse cara. Eu vi Esse cara é muito bom. praticamente. Ele Não, fez a Arca Russa também, aquele filme que é num plano sequência, né, cara? 96 minutos. E eu tenho uma teoria de que a Arca Russa digamos, ele conta 3 séculos de história russa e para no baile dos Romanov antes da chegada né, da Revolução lá de 17 dos bolcheviques ao poder. Né? E esse é o outubro Na verdade, os russos falam Sakurov, porque eu trabalhei com Alziro Barbosa, que é o fotógrafo que estudou na escola de Moscou.
E aí ele diz que o O em russo fala A, então ele me ensinou que era Sakura. Na verdade, a sensação que eu tenho é que o Arca Russa tem um momento do outubro em que um soldado meio mujica ele entra num porão. É como se o Sakura pegasse aquilo ali e botasse digamos, aquele personagem que é uma câmera, que o filme é um duplo, né? É uma câmera subjetiva e um cônsul alemão para discutir a alma russa ou seja, a, a alma russa e seus complexos de não ser entre as monarquias europeias e as tiranias asiáticas. Né? Um filme É um extraordinário, eu filme adoro. extraordinário. Ele é genial, ele é genial, ele é genial. Mas seguinte, o Evaldo, vamos passar aqui para um próximo assunto. Cinderela Baiana, o Evaldo, não sei se você já ouviu falar desse filme, Cinderela Baiana. Não Ele é um vi. dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em muitos momentos. Mas eu queria saber de você uma coisa. Para você, Evaldo, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que, assim, existe, mas existe sempre o pulo do gato, sobretudo no filme documentário, né? Eu acho que tudo é uma questão de organicidade dramatúrgica. Por exemplo, num documentário, a precariedade ela pode virar linguagem se ela é orgânica na narrativa que você está construindo. Eu acho que na ficção também, né? A gente viu vários filmes estranhos e, ao mesmo tempo, interessantíssimos. Né? A estética terrir do Ivan Cardoso. Né? Ou seja, eu acho que, e principalmente, o cinema brasileiro ele tem uma vertente paródica, né? Que ele brinca um pouco com essa desacralização e constrói obras muito interessantes. Né? Então, eu não sei se. Eu nunca desisto de um filme, eu nunca levantei e fui embora de um filme. Eu me lembro que eu estava uma vez no Reserva Cultural aqui em São Paulo, vendo Brown Bunny, do Vicente Gallo. E o Godard tinha adorado esse filme, né? Tinha elogiado, sei Tem lá. aquela cena famosa, né? Aquela cena Tem aquela polêmica. cena famosa. Não, do boquete que a atriz paga no próprio diretor. Mas eu achei aquele filme. Eu falei, gente, mas Godard gostou desse filme. Mas eu falei, mas eu não vou desistir desse filme. Aí no final, quando surge aquela cena, é como se eu tivesse. A minha fruição tivesse mudado da água para o vinho. Ou seja, na verdade, é a história de um cara que está num desalento total, porque a mulher morreu, e quando ele tem aquele devaneio erótico com a volta da. Sabe, a minha cabeça fez assim, e eu saí gostando do filme. Então a gente não deve desistir. Eu tenho um respeito pelo cinema. Então, assim, o filme eu vou até o final, eu não desisto do filme, porque talvez a sequência final, de repente, ela vai dar todo sentido a uma dramaturgia que, no caso, por exemplo, do Brown Bunny, era um filme do desalento de um homem, sabe, batendo cabeça à deriva, vivendo o luto da morte da mulher amada. Entendeu? Então, enfim. Ó, o Ah, Celso o tá. Ó, o Celso. Celso. Ó, o Celso. Quem só gosta de filme bom não gosta de cinema. Não sei de que é essa frase, mas adoro. Não é porque o Celso tem razão, porque assim, até porque quando a gente encontra novas linguagens, você tem que ter uma abertura, né, para, né, como o cinema muda e vem mudando, né? Eu dei acho que 14 anos de aula de cinema, os alunos vinham fazer o filme, eu tinha sempre uma relação de doação. Eram muitas cadeiras que o trabalho final era um filme, né? Um primeiro corte de um filme. Então eu procurava ter essa relação de doação
para entender a nova linguagem que aquele jovem realizador estava buscando com respeito de sacralidade, assim como eu tenho por qualquer filme que eu começo a ver. Obviamente, alguns filmes podem me desagradar ou me repugnar, né? Por exemplo, Lars von Trier é um cineasta que ele, por vezes, me repugna, mas é um cineasta absolutamente... É um gênio do mal. É um gênio do mal com Eu já ouvi essa fascínio. expressão sobre ele. Eu já ouvi Mas ele exatamente o é um gênio do gênio mal. do mal, com fascínio pelos próprios demônios. Mas é um artista que tem coisas absolutamente geniais, assim, mas é difícil se doar a ele. Entendeu? Sabe, é uma outra linguagem, é um outro estilo, né? Como o Sakurov é um cineasta pintor, a maneira que ele trabalha, né? Com a qual ele trabalha a imagem, né? Elegante, né? É um cineasta que eu falo que ele é elegante. Tem sempre uma coisa ali bonita esteticamente, né, nos filmes dele, né? É impressionante, é inteligente demais, né? O Sokurov, eu chamo de Sokurov. Eu abrasileirei o nome do Sokurov. É Sokurovão. Aqui a Imovisão, graças a Deus, traz esses filmes pra gente, né? Tem uma distribuidora bacana que sempre tá trazendo esses filmes. O Fausto também trouxeram. Francofonia também. O Fausto é uma pintura romântica. Né? Ele concebe aquela imagem como uma pintura romântica pré-nazista. Ali daquele personagem indo filmar lá na Islândia, né? Com aqueles planos daqueles geysers. O sol, né? É uma loucura. O Taurus. O Taurus é uma imagem toda embaciada, que a visão do Lenin no final da vida estava com catarata, então ele via, ou seja, é um conceito pictórico, e ele é um artista que vem de uma linhagem tarkovskiana, né? Ele é uma cria de Tarkovsky, e ele, assim, acho que ele faz aquele plano de sequência de 96 minutos, até mesmo como um repúdio à escola soviética de montagem, que é a escola mais genial da história do cinema. Ou seja, ninguém pensou a montagem como os soviéticos, e ele ousa fazer um filme, quase um manifesto, para falar da Rússia sem montagem. Sinistro, né? Ele é um provocador genial, um provocador da técnica, né? Ele provoca ali as grandes mentes. Show de bola. Seguinte, o Evaldo, o Tropa de Elite, o Evaldo, foi um dos mais badalados longas-metragens aqui no Brasil, né? Sucesso de público, parte da crítica, muita gente idolatrando o Capitão Nascimento, aquela coisa toda e etc e tal. Inclusive, ele ganhou o Urso de Ouro em Berlim, né? Um grande prêmio do cinema, das mãos do Costa Gravas. Que a gente, como cinéfilo, sabe que Costa Gravas tem um cinema muito ligado à questão dos direitos humanos, né? Em toda a sua filmografia. Algumas pessoas, Evaldo, acham que o Tropa de Elite, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Eu acho que o cinema ele influencia, sim, mas mais do que influencia, ele capta um espírito de uma época, né? Eu acho que esse era o filme, sobretudo Tropa de Elite 2, era o filme que as pessoas queriam assistir naquela época, entendeu? Porque até para realizar aquelas invasões do Morro do Alemão, entendeu? Ou seja, eu sinto que eu acho um filmaço, Tropa de Elite, absolutamente bem escrito, bem interpretado, bem dirigido, entendeu? E eu acho que ele traduz um espírito de uma época em que as pessoas precisavam realizar ficcionalmente uma realidade ali que estava, né, até como uma espécie, um espaço de catarse, assim. Mas eu não sei, assim, eu acho... Existem filmes sabe, o Funny Games do Haneck, né? É um filme que me leva aos píncaros do O Violência insuportável, né? Gratuita, só para falar o título aqui em português para o pessoal. Que é Violência Gratuita, né? Que é o... chama Funny Games, né? Funny Games, é isso mesmo. É um filme que você pode chamá-lo, né, de fascista, né?
Mas, assim, na verdade, a gente tem que ver o bom cinema, né? Eu amo Vertov. Vertov fazia louvações a Lenin, né? Como o Santiago Álvares fez filmes absolutamente geniais, assim, louvando a Revolução Cubana, entendeu? E o cinema da Leni Riefenstahl é um cinema de alto padrão, embora seja nazista, tenha formatado. Eu acho que as coisas precisam ser relativizadas, entendeu? Porque a gente vive um mundo politicamente correto que eu sou a favor de tudo. Eu sou a favor de que o machismo morra, eu sou a favor do neofeminismo, eu sou a favor de cotas raciais, eu sou a favor, sabe, de toda discussão de gênero, mas sabe, de toda discussão de gênero que, para mim, é a militância política mais importante do mundo contemporâneo, a discussão, né, de gênero. Mas eu acho que a arte é um espaço de conflitos, de patos, entendeu? Então eu acho que você levar, ou seja, ali não ali é um espaço de também da doença, da catarse, sabe? Das taras, dos anjos e dos demônios que rondam a natureza humana, entendeu? Não apenas dos anjos, entendeu? E toda dramaturgia precisa de patos, precisa de conflito, né? Patos, no sentido etimológico, quer dizer, a gente, um termo que a gente usa às vezes falando de dramaturgia, né? Ele quer dizer assim, estados da alma que não obedecem à razão. E, de alguma maneira, a arte é, digamos, um receptáculo, é o espaço ideal para você discutir todas essas doenças e patologias. Como Nelson Rodrigues dizia, que as pessoas tinham que se matar no palco para não se matar na vida, entendeu? Né? A tragédia grega aí era uma forma, enfim, tem diferentes visões, né? O Augusto Boal via a tragédia grega como um regime coercitivo para coibir essa coisa revolucionária das pessoas e tal. Mas ali, por exemplo, a violência, o incesto, né, das tragédias gregas, aquilo era super importante para a sociedade grega da época, até para que as pessoas, entendeu? É como um espaço de conhecimento, de autoentendimento, entendeu? Então eu acho que a gente tem que relativizar uma cobrança politicamente correta da arte, porque a arte é um espaço um pouco mais complexa do que as necessárias compensações históricas de tudo que a gente viveu, fruto do machismo, do racismo, sabe, da homofobia. Eu sou a favor, sabe, mas ali é um espaço para problematizar mesmo essas coisas todas, eu acredito. Show. A gente já está quase chegando no fim, já tem quase 50 minutos já, ó. Passou rápido o tempo, falamos aí de diversos assuntos, diversos filmes que eu adoro. Agradecer o pessoal que está aí com a gente, o Celção está aí, a Rafa Henriques também, minha namorada está vendo a gente aí. Beijo, Rafa, para você. É Rafael e Rafaela, a dupla dinâmica, essa dupla sertaneja. Olha só. Evaldo, seguinte, agora a última parte do programa é tipo aquela parte lembra do programa da Marília Gabriela? Que ela fazia uma pergunta, aí a pessoa falava um termo, uma palavra, uma frase. Basicamente é isso, que aí a gente encerra, tá bom? Então vamos lá. Evaldo Mocasel, que mais incomoda um diretor de cinema? Covardia artística. Covardia artística. Um filme brasileiro inesquecível. Limite, do Mário Peixoto. E Terra em Transe, de Glauber. Show de bola. Um documentário inesquecível. Wilsinho Galileia, de João Batista de Andrade. Caramba, isso aí ninguém nunca nem passou perto de citar aqui. Geralmente o pessoal fala também o Cabra Marcado para Morrer, né? É um documentário muito forte ainda
na Não, presença da galera. eu adoro Coutinho, assim, mas esse filme, o João Batista é um grande documentarista, assim, imenso. E o João, ele usou nesse filme, em outros, estratégias brechtianas, entendeu? É um filme muito interessante. Ele reencena a história de um criminoso, que era o Ilcinho Galileia, com os irmãos, mas é um trabalho assim de uma sofisticação de mise-en-scène que ele fez nos anos 70, como um Globo Repórter, que depois foi proibido, assim, mas é um filme que eu acho um dos maiores documentários da história do cinema brasileiro, do cinema mundial. Eu acho que ali é muito interessante esse híbrido da linguagem do documentário com as estratégias brechtianas. Show de bola. Agora, a última pergunta. Você vai achar estranha essa pergunta, mas depois eu explico o porquê dela. Vamos ver se você, com a sua memória excelente para filmes, você consegue dar um filme dessa pessoa aqui. Evaldo, para a gente encerrar o programa, qual é o seu filme favorito com Nicolas Cage? Na verdade, é um filme dos irmãos Coen. Arizona Nunca Mais. Arizona Nunca Mais. Eu acho que é o filme. Não, aquele filme que ele ganhou o Oscar é bom também. Morte. Vive em Las Vegas. Morte e Vida em Las Vegas. Acho que Despedido em Las Vegas. Que é bom, mas esse filme. Ele fez um filme com o Wim Wenders que é interessante também. Que ele faz um policial assim. Tem um que ele faz um anjo. Ah, não, o do Wim Wenders é outro, é verdade. Não é Wim Wenders, o Werner Herzog. O Herzog, é verdade, o vício frenético. Que até o Abel Ferrara que o Abel Ferrara detestou. É Abel Ferrara do vício frenético, né? Mas eu acho interessante o filme do Herzog. E é com o Nicolas Cage, se não me engano. É com ele, sim. O Nicolas Cage, eu pego no pé dele pra caramba, sabe? Por isso que eu sempre faço essa pergunta no final, porque quando eu era criança, ele era meu ídolo. Porque a maioria dos filmes que passava na Globo, que era o canal que eu tinha acesso, né? As TVs abertas, passava muito filme com ele, né? Muito filme com ele. Então eu achava que ele era o máximo, que ele era a maior estrela do mundo do cinema, só existia ele. Aí eu fui crescendo, ele também foi tomando um rumo muito complicado pra carreira. E aí eu fui vendo aonde que é. Mas a gente sempre tem que começar por algum lugar, né? E se inspirando em alguém. Começou a fazer uns vilões meio risíveis e tal. E é sobrinho do Coppola, mesmo, né? Ele é meio canastrão, meio diferente, né? Ele gosta dessa coisa do peculiar, né? Eu acho que ele não é bom curador da própria carreira, mas ele fez coisas importantes, né? Não, com certeza. Ele trabalhou com o Scorsese, com o próprio Coppola, que é tio dele, com o David Lynch, né? O Coração Selvagem, pô. O Face Off com John Woo. Pô, excelente filme. Tem muita coisa bacana. Evaldo, quero te agradecer demais pela presença. Estamos terminando. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Pô, foi sensacional. Adorei. Obrigado, cara, por ter reservado um tempinho aí no meio das suas leituras, dos seus projetos. E, cara, saiba que, poxa, obrigado pelas dicas de filme. Já anotei várias aqui. O último documentário que você falou também já está aqui anotado. Acho que o pessoal também vai anotar todas as dicas que você deu. Continua sendo esse cara criativo aí, lutando pelo cinema brasileiro, pelo teatro brasileiro. E continue dando aulas. Eu acho que a gente precisa de professores inspiradores. Eu tenho certeza que você, ao longo do tempo, aí, inspirou muita gente a fazer cinema, a gostar dessa arte tão bonita. Muito obrigado, Evaldo. Na verdade, os alunos é que nos inspiram, entendeu? Eu acho que dar aula é um exercício, assim, é um grande exercício de aprendizado para quem tenta ensinar, né? Não, eu estou produzindo aqui, eu tô montando agora com o Joaquim Castro, né? E o compositor Marcos Siqueira, um documentário sobre o Sérgio Manberti, que nos abandonou. Eu estou fazendo uma série de projetos, assim, né? Agora um pouco fascinado por trabalhar com material de arquivo, entendeu? Show de bola, show de bola. Pessoal, é o seguinte, na semana que vem... Mas pode falar. Eu só te agradecer também, te agradecer o convite aí, achei o papo ótimo, sabe? Adoro falar de cinema e é sempre um prazer. Porque não é só ver filme, é gostoso conversar sobre, né?
Com certeza, com certeza. Isso é fundamental. Pessoal, semana que vem a gente vai receber aqui o José Eduardo Belmonte, diretor de cinema. Vamos conversar com ele sobre as obras dele, sobre o que ele acha do mercado. E logo em seguida a gente vai conversar com a Flávia Arruda Miranda, assessora de imprensa aí. Tem um monte de conta bacana, ajudando um monte de filme brasileiro a andar aí nesse mercado. Tá? Vai ser na terça-feira, 1 às 6h15 o Belmonte e 8 horas a Flávia. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Lembrando que todos os episódios aqui do projeto tá lá no nosso YouTube, tá bom? É só acessar lá, vocês encontram todo mundo. Tem até conversa com o Celso Sabadinho. Estava aqui com esta barba gigantesca. Como é que a gente busca, Rafael? Então, é só ir lá no Guia do Cinéfilo, youtube.com/Guia do Cinéfilo ou no youtube.com/TV Caeté MG. Aí tem todas as entrevistas lá. Tem a entrevista com o Celso Sabadinho, que foi histórica. Uma entrevista histórica, Valdo. Você tem que ver que foi histórica. Um beijo para todo mundo. Foi show de bola. Beijo. Valeu, Rafael. Valeu. Viva o cinema! Viva o cinema!